Chega mais que a história de hoje é sobre tráfico humano. E eu fiquei impressionada, eu acredito que vocês também vão ficar, com a forma como tudo aconteceu. O plano todo foi arquitetado de um jeito tão, como é que eu posso dizer aqui, tão atraente, tão envolvente. Os aliciadores foram conquistando a nossa brazuquinha lentamente, com presentes, com elogios, com promessas. Quando ela me contou a história, a impressão que eu tive é que os aliciadores tinham muito conhecimento de psicologia, porque eles leram os desejos dela, eles agiam diretamente nas feridas, nas dores, prometeram dinheiro, uma vida melhor para a família dela, ter a família por perto, uma vida nova com uma perspectiva melhor de futuro. E isso era tudo que a nossa brazuquinha queria na vida. O final é surpreendente. Nós aqui do podcast História de Imigrante temos o compromisso social de dar voz e ajudar mulheres e crianças que são vítimas de violência doméstica, abuso sexual e tráfico humano. Nós temos uma parceria com a Fundação Hope and Justice Foundation, que é uma ONG onde brasileiras fazem um trabalho lindo de acolhida, apoio psicológico, jurídico e até reinserção no mercado de trabalho. Esse trabalho delas é nos Estados Unidos. Então, se você está passando por algum problema assim, fala com a gente, entra em contato com a Fundação. Só não passa por nada sozinha. E antes da gente começar, um recadinho rápido. Quer associar sua marca a essa comunidade forte de brasileiras que moram na gringa? Quer fazer parte desse cantinho no mundo que a gente criou? Um lugar de afeto, de ajuda mútua e de mensagem positiva? Se você acha que a sua marca tem a ver com os nossos valores, fala com a gente. E agora segura que lá vem história! Seja muito bem-vindo a bordo. Estamos prestes a aterrissar em História de Imigrante. Hoje vamos contar a história da Rayane. A Rayane era um guia turístico em cruzeiros na Europa. O trabalho da Rayane era organizar visitas nas cidades onde o navio atracava. Era levar os passageiros em festas, jantares, passeios. A função dela lá era entreter o pessoal. Num desses cruzeiros, saindo de Portugal, a Rayane conheceu um casal que eu vou chamar aqui de Laura e Harry. A Laura era uma mulher de uns 50 anos, com mechas no cabelo, sempre muito maquiada e mas muito fina. Tipo, ela só usava a marca cara, muito cara. O Harry era o marido da Laura. Era um senhor inglês, alto, muito branco e devia ter ali uns 70 anos. Tanto o Harry quanto a Laura estavam no grupo VIP desse cruzeiro. Inclusive, quando eles entraram no navio, eles deram uma gorjeta para a Rayane e pediram um cuidado especial, uma atenção mais exclusiva. Esse grupo VIP tinham 30 pessoas e a Rayane era responsável por toda a turma. Daí, toda vez que o navio atracava em alguma cidade da Europa, a Laura saía para visitar o lugar e voltava com um presente para a Rayane. Trazia vinhos, chocolates e esse tipo de presente é uma coisa bem comum nos navios, a Rayane me falou. Se os passageiros gostam, eles fazem mesmo tudo para agradar os guias. E dar presente é um agrado. Mas a Laura era, digamos, mais generosa. Eu nunca fui num cruzeiro, mas eu sei que tem uma noite lá que é bastante especial, que é o jantar com o capitão. Normalmente é uma noite de gala, os homens usam terno e as mulheres os vestidos mais chiques que elas tiverem. Quando a Rayane me contou essa parte, eu só fiquei imaginando o Titanic. A Rose lá com aquela luva até o cotovelo, naquele salão cheio de taças, talheres de prata, só riqueza. Eu nem sei se é assim, mas foi assim que eu imaginei. Além do jantar ser muito chique, ainda tem uma área VIP, que é a mesa do capitão. Quem quiser sentar nessa mesa tem que pagar extra. A Rayane me disse que é coisa assim de 3.000 euros por pessoa, pelo menos nesse cruzeiro que ela estava trabalhando. Daí o vestido tem que ser à altura, né?
A Rayane levava os passageiros para passear em lojas e como a Laura queria comprar uma roupa para o jantar, elas foram numa loja muito cara. As duas conversavam muito, a Laura sabia que a Rayane gostava e entendia de moda. Aí ela pediu para a Rayane ajudar ela a escolher um vestido que tivesse a ver com o tom de pele dela. Chique isso, né? Tom de pele com cor de roupa. Achei granfino. A Laura comprou um vestido vermelho, tomara que caia, pasmem, de 18 mil euros. Gente, 18 mil euros, eu nem sabia que existia roupa desse jeito, mas para um jantar de 3 mil euros, 18 mil euros nem parece tanto. E teve ainda o relógio de 89 mil euros que ela comprou para o marido. Agora imagina o preço do sapato e da bolsa. Gente, sério, eu nem consigo imaginar o que é ser rico. É tão fora da minha realidade. Detalhe, quando a Laura saiu da loja, ela deixou 3 mil euros de presente para a Rayane, para comprar o que a Rayane quisesse. A Rayane pegou logo 2 vestidos que era para garantir para outra festa. A convivência entre a Rayane e a Laura foi ficando cada vez mais próxima, a ponto da Laura começar a dar conselhos para a Rayane. Deu para entender a história até aqui? A Laura chegou num grupo VIP, ela já se aproximou rapidinho da Rayane, deu uma grana para a Rayane, começou a dar presentes para a Rayane para ficar mais próxima. A Rayane, ela era guia desse grupo, e especialmente da Laura, tanto dentro do navio quanto nas cidades aonde o navio atracava. Bom, como eu disse, a Laura estava muito próxima da Rayane e sempre elogiava a Rayane, dizendo que a Rayane era bonita. Você é bonita, tem que fazer igual a mim, casar com um homem rico. Claro que a Rayane ficava impressionada com tudo aquilo, né? A Rayane, que trabalhava igual uma louca naquele navio para manter o marido em casa, um marido que só gastava e não pagava uma conta, que dizia estudar enquanto a Rayane bancava tudo. Pensa, ela vendo aquelas roupas caras, já logo imaginava num casamento que ela não precisava se sacrificar tanto. Uma vida de luxo. Isso mexeu com ela. Era comum os passageiros perguntarem da vida dos guias. Fica muito tempo junto, né? Rola essa aproximação mesmo. A Laura perguntava coisa íntima. Quando ela viu que a Rayane usava aliança, ela perguntou o que o marido da Rayane fazia, como era a vida de casada dela, já que ela estava há muito tempo dentro do navio. Aí teve o jantar com o capitão e depois a Rayane levou o grupo dela de passageiros para uma festa. A Laura elogiou o vestido que a Rayane escolheu para o jantar e disse de novo: Você é muito bonita, não precisava estar aqui. Você é muito inteligente para trabalhar no navio. No dia seguinte, a Laura fez uma proposta para a Rayane. Eu contando assim, parece que foi rápido, mas essas conversas foram rolando durante o cruzeiro. Então foi de pouquinho em pouquinho. Aí um dia, depois do jantar com o comandante, a Laura mudou o tom dos elogios. Ela disse que gostava muito da forma como a Rayane trabalhava, muito responsável e comprometida. Foi aí que ela veio com a proposta de trabalho. A Laura disse que tinha uma empresa de marketing que atendia uma rede grande de hotéis nos Estados Unidos e queria que a Rayane tivesse na equipe dela. Eu gosto muito da forma com que você dá seu sangue pela empresa. É esse o tipo de gente que eu quero para trabalhar comigo. Aí depois dessa cantada, o casal, tanto a Laura quanto o Harry, passaram a dar mais presentes para a Rayane. E gorjeta também. Depois dos 3 mil euros para comprar vestido, eu acredito mesmo. A proposta da Laura foi martelando na cabeça da Rayane. Se a Rayane aceitasse, ela podia trabalhar sem estar viajando, ter mais tempo com a família dela. A Rayane é muito apegada à mãe e à avó dela e sentia falta de estar mais com elas e também queria dar uma vida melhor para as duas. A Rayane comentou com a Laura que tinha o sonho de ser mãe. Daí, na primeira oportunidade que a Laura teve de falar sobre a proposta de trabalho, ela jogou uma assim: Pensa bem, Rayane, se você trabalhar para mim, você vai ter horário para se dedicar à sua gravidez.
você vai ter horário para o seu bebê. Bom, as investidas foram ficando cada vez mais certeiras. Eu falo certeira porque a Laura observava que a Rayane gostava de moda e lá dava roupa para ela, chamava ela de bonita. Ela sabia que o casamento da Rayane estava ruim, que a Rayane sustentava o marido. Daí a Laura falava para ela casar com um homem rico, que ela não merecia aquela vida. A Laura sabia que ela trabalhava muito tempo embarcada e não tinha tempo para ficar com a avó e com a mãe. Aí a proposta de uma vida completamente diferente parecia ser a solução para todos os problemas da Rayane. A Rayane iria trabalhar numa rede de hotéis grande, com sede em Miami, Los Angeles e Minneapolis. Era só ela mandar um e-mail que a vaga era dela. A Laura disse que a rede de hotel tinha parceria com hotéis da Europa e que ela podia, inclusive, ficar responsável por esse setor. Esse contato com os países europeus. Depois disso, a Laura não falou mais nada. Simplesmente parou de fazer as propostas, mas continuou a dar presentes e gorjetas. Na última semana do cruzeiro, a Rayane ganhou o direito de se hospedar num quarto master. Vou explicar. O quarto que a Rayane ficava era pequeno e ainda dividia com 10 pessoas, e era só um banheiro para todo mundo. Já essa master era grande, com cama king, banheiro individual, banheira de hidromassagem, sacada, luxo. E tinha um detalhe. Essa suíte ficava pertinho do quarto onde a Laura estava se hospedada. Essa regalia aí de ficar uns dias num quarto especial era coisa de navio mesmo. Eles sempre faziam isso para agradar a tripulação. A Laura, quando viu a Rayane ali pertinho dela, achou ótimo. A Laura até foi lá ver a master, deu uma olhada no quarto, mas disse que era brega. Como se quisesse dizer, você merece coisa melhor. Deitada ali naquela cama enorme, a Rayane só pensava: Tô tão cansada. Quero voltar a fazer faculdade de Relações Internacionais. Quero ter dinheiro para comprar uma casa para mim, para minha mãe. Complicado, né? Conviver assim com um monte de gente rica e olhar para a própria realidade e ver que tá tudo uma merda. Desculpa a palavra, mas era isso mesmo que ela estava sentindo. Nem sair com o pessoal do navio para divertir um pouco, a Rayane não saía, porque todo o dinheiro que ela juntava era para realizar o sonho do marido de estudar, para bancar o marido e ajudar o irmão e a mãe. Enfim, a Rayane fazia tudo para a família. Mesmo sem saber se estava fazendo certo ou não, a Rayane mandou o currículo para o e-mail que a Laura tinha dado para ela. Mais tarde, ela foi levar o grupo num jantar temático. O tema desse jantar aí era Las Vegas. A Laura e o Harry estavam nesse grupo. E assim que entraram lá no restaurante, a Laura chamou a Rayane de lado e falou: Não vou te dar nada hoje. Nenhuma gorjeta, nenhum presente. Você tem que pensar na sua vida. Eu quero ser a pessoa que traz luz para você. Você não é o tipo de pessoa que ganha mais assim, o tipo de pessoa que compra, que gasta. A Laura disse que a Rayane tinha que se dar mais valor. Eu não entendi muito bem o que ela quis dizer com a Rayane não ser a pessoa que ganha, mas sim a pessoa que gasta. Eu acho que ela quis dizer para a Rayane que ela era o tipo que não trabalha, que só gasta, porque a Laura já tinha falado o lance de arrumar um marido rico, então eu acho que é isso. Mas olha só um detalhe, a Rayane não foi a única a receber a proposta de trabalho. Presta atenção nessa parte da história, porque isso aqui vai ser bem importante no final. Além da Rayane, pelo menos outras 5 pessoas receberam essa proposta. Foram 3 bartenders, que trabalhavam num dos restaurantes do navio, e mais 2 guias turísticos, uma delas bem amiga da Rayane. Daí, quando a Rayane viu que estava todo mundo aceitando a oferta de trabalho, ela aceitou também. E deixa eu falar mais uma coisa aqui. Esse lance dos passageiros oferecerem trabalho para a galera que trabalha no navio é super comum. A Rayane mesmo já teve várias propostas de emprego antes da Laura, mas ela nunca se interessou. Agora era diferente, porque a Laura falava bastante das vantagens, como aquele trabalho que ia resolver todos os problemas da vida da Rayane. Bom, aí a Rayane aceitou quando já estava no final do cruzeiro.
Aí ela teve 2 semanas de férias, foi para casa e as coisas não estavam nada bem. Tem um detalhe aqui que eu não contei antes. O marido da Rayane estava envolvido com drogas. Era usuário de coisa pesada. Então, quando chegou em casa, foi quase impossível de conviver. Ainda mais sabendo que ela tinha outras possibilidades. Trabalhar com a Laura numa rede de hotéis nos Estados Unidos. A Rayane ligou para Laura e olha só como que foi o processo. A Rayane ia para os Estados Unidos com visto de turista, porque ela já tinha esse visto. Mas chegando lá, eles iam aplicar para ela para o visto de trabalho. Esse processo leva tempo. Daí a Laura falou que ela podia ficar lá na Europa esperando ou podia ir para a América e aguardar já trabalhando. Só que tem um porém aqui. Para ela ir agora, a Rayane teria que pagar para agilizar o processo. O valor desse investimento seria 32 mil euros. O processo todo ficaria em 62 mil euros. Vocês entenderam o que aconteceu até aqui? A Rayane tinha 2 opções. Ou ela esperava o visto de trabalho lá em Portugal, onde ela morava, e sabe-se lá quando esse visto ia ficar pronto e se ainda ia ter a vaga aberta para ela, ou ela pagava do bolso dela a metade do processo para agilizar, e nesse caso a empresa ia devolver essa grana para ela assim que a documentação tivesse ok. Bom, a Rayane optou pela segunda opção, agilizar o processo mesmo pagando esses 32 mil euros. Mas ela não tinha essa grana. O que ela fez foi ao banco e pediu emprestado. Aí passaram-se alguns dias e a Laura mandou a passagem para a Rayane ir para os Estados Unidos, para Minneapolis, no Michigan. E lá a Laura ia esperar pela Rayane no aeroporto. Esse era o combinado. Bom, tudo certo com o embarque, a Rayane partiu trabalhar numa rede de hotel americana. O voo da Rayane fez conexão em Madrid. E na Espanha, coincidência ou não, a Rayane encontrou com o pessoal do navio. Todo mundo que tinha aceitado a proposta de trabalho da Laura e do Harry estavam ali no aeroporto de Madrid, esperando para embarcar para algum lugar. Teve gente que ia para Dubai e outros países que a Rayane não lembra exatamente. E a menina que estava nesse grupo, que era mais amiga da Rayane, também estava indo para os Estados Unidos, só que não para o Michigan, para outro estado. Beleza, aí a Rayane não achou nada de demais aquela coincidência e embarcou. Chegando nos Estados Unidos, a Laura foi mesmo encontrar com ela como combinado. Quando ela desceu do avião com as malas, a Laura estava realmente lá esperando, elegante, como sempre. Isso já era final da tarde. As duas entraram num carro preto, chique, bem grande, com motorista. Até geladeira tinha no carro. Entraram lá e foram pro hotel. No caminho, a Rayane perguntou para Laura o que fazia com aquele dinheiro todo. Os 30 mil que a Rayane pediu emprestado no banco estavam na bolsa dela, na bolsa de mão. E como ela estava com medo de ficar carregando aquele dinheiro todo, ela achou melhor entregar para Laura. Nem passou pela cabeça da Rayane que essa mulher podia pegar a grana e ir embora. Ela é muito rica, só comigo. Em presente ela deve ter gasto mais que isso, mais que 30 mil. Então esse dinheiro não é nada para ela. Aí a Laura falou que era melhor eles guardarem no banco. Então ficou assim, enquanto a Rayane deixava as malas no quarto, a Laura foi até o banco para depositar o dinheiro e ia voltar pro hotel para elas jantarem juntas. Beleza, a Rayane fez o combinado, só que quando ela desceu no restaurante, depois de ter dado entrada no hotel, de estar no quarto, tomar um banho, ela desceu para as duas irem no restaurante, que era o combinado. Mas a Laura não estava lá. Daí a Rayane foi na recepção perguntar se alguém tinha visto a mulher, e nada. Ela ligou o WhatsApp da Laura, mas ninguém atendia. A Rayane não tinha linha de telefone, só o Wi-Fi do hotel mesmo. Aí a Rayane foi na recepção e pediu para eles ligarem no celular da Laura. Nessa hora ela descobriu que a reserva dela no hotel tinha sido feita de forma anônima. Eu nem sabia que a gente podia fazer reserva em hotel de forma anônima. E essa reserva, para piorar, era só de um dia. Então, quer dizer, a Rayane estava ali esperando uma mulher que desapareceu com 32 mil euros dela. E, na real, era
todo o dinheiro que a Rayane tinha, esses 32 mil e mais $30 na carteira. Se alguma coisa desse errado, ela só tinha $30. E deu. Isso era 7 horas da noite e bateu o maior desespero na Rayane. O jantar estava incluso na diária e ela conseguiu comer, mas ela estava sem saber o que fazer. A Rayane subiu para o quarto porque, além de tudo, ela estava cansada, tinha viagem, fuso horário, enfim, ela estava acabada e em pânico. Quando a Rayane subiu, ela cruzou no corredor com uma mulher. Ela tinha visto essa mulher antes do hotel olhando para ela. Essa mulher era uma senhora de cabelos enrolados que devia ter uns 70 anos. Quando as duas se cruzaram no corredor, essa senhora perguntou se estava tudo bem com a Rayane. Assim, do nada. E depois falou: "Vou te dizer uma coisa de coração. Você parece ser uma pessoa boa. O que você tá fazendo aqui? Deixa eu te falar. Pega tuas coisas. Não fica aqui não." A Rayane achou aquela mulher maluca, não deu bola para ela e entrou no quarto. Só que quando ela entrou, tinha alguma coisa estranha no quarto. Era como se alguém tivesse passado por lá. As coisas dela não estavam exatamente como ela deixou. Um tempo depois, tarde da noite já, alguém bate na porta com força. A Rayane assustou. Alguém batendo aqui essa hora? Foi olhar no olho mágico e era a senhora que cruzou com ela no corredor. A Rayane não abriu, mas a mulher tinha um cartão e abriu a porta do quarto da Rayane. Pensa no susto. A mulher foi logo falando: "Eu acho que você não entendeu o que eu falei. Vai pegar suas coisas." E nisso ela mesma foi fechando as malas da Rayane. "Tem um táxi lá fora te esperando. Você vai sumir daqui." A Rayane estava em estado de choque. Mas o que estava acontecendo? E a mulher respondeu: "Vai agora, porque se ficar amanhã, eu nem sei se você vai estar viva. Vai para um lugar bem distante, o mais distante que você puder." No meio da noite, a Rayane catou as coisas dela, saiu do quarto do hotel, entrou no táxi em estado de choque. E a senhora disse: "Vai e não olha para trás." Ali dentro do táxi, a Rayane não tinha internet, não tinha como usar o celular, não tinha dinheiro e não tinha a menor ideia de onde ir. Ela falou isso pro taxista e o homem disse que poderia levar a Rayane até um hotel que recebia imigrantes, o povo que vinha ilegalmente de outros países para morar nos Estados Unidos. A Rayane não tinha outra opção. Ela foi para esse hotel e lá começou a trabalhar como camareira. Ela ficou 2 semanas lá. Era trabalho em troca de comida, cama e banho. Só isso. A Rayane pediu ajuda para o pessoal do hotel para chamar a polícia. Mas é claro que eles não iam chamar, né? Cheio de imigrante lá. Para que o hotel ia chamar a atenção da polícia assim de graça? E se a Rayane chamasse a polícia, também ia dar ruim, porque daí ela não teria mais onde morar. E tem outra coisa. Ela não tinha dinheiro para voltar para Portugal e ainda estava com uma dívida de mais de 30 mil euros lá. Que beco sem saída. Mas o mais importante era que a Rayane estava fora do radar da Laura, mesmo sem entender o que estava acontecendo. Que tudo isso é algum esquema de tráfico humano, eu não tenho dúvida. Apesar que não pegaram o passaporte da Rayane, porque geralmente eles tiram o passaporte da pessoa, tiram o telefone, tiram tudo. Mas eu tenho cá por mim que alguma coisa aconteceu no meio tempo, quando a Rayane foi deixar as malas e desceu para jantar, naquela hora que a Laura foi no banco. Na minha teoria, deve ter rolado alguma denúncia, ou aquela senhora que encontrou com a Rayane lá no corredor, que pediu para a Rayane, que mandou a Rayane fugir, era uma polícia investigadora. Eu não acho que a Laura só queria roubar os 32 mil euros e pronto, até porque foi a Laura que pagou a passagem para os Estados Unidos, sem contar no tanto de presente que ela deu para a Rayane. Então não faz sentido fazer tudo isso só por essa grana. O que eu acho é que a Rayane ia ser vítima de tráfico sexual. Pensa aqui comigo. A Laura sempre elogiava a Rayane, dizia que era bonita e tal. Essa coisa de prometer uma vida melhor, isso é muito característica de aliciamento. E vocês viram que a Laura pegou pesado, né? Ela foi muito esperta. Olha o modus operandi. Ela se aproximou, fez uma leitura da personalidade, viu que a Rayane gostava de moda,
criou situações para mexer com o prazer da Rayane de comprar roupas, entrou na intimidade da Rayane e soube das dores, dos medos, dos desejos, dos sonhos. Aí foi um prato cheio para dar o bote. Uma proposta de trabalho que ia resolver toda a situação da vida dela, inclusive libertar do marido folgado, drogado e abusador. Quer dizer, nessa proposta de trabalho, a Laura ofereceu para a Rayane tudo o que a Rayane queria e nem pensava que podia ter. É muita esperteza, né? Pena que utilizada por um crime tão cruel como é o tráfico humano. O fato é, a Laura sumiu. Se voltou no dia seguinte, a gente não sabe porque a Rayane não estava lá naquele hotel. A Rayane continua nos Estados Unidos, só a mãe dela sabe de tudo isso. Ela tem vergonha de contar para as pessoas o que aconteceu com ela. A Rayane me disse que quando chegou nos Estados Unidos, o voo dela fez uma conexão em Nova York. E ela foi lá tirar uma foto na Estátua da Liberdade, postou no Instagram, para contar para todo mundo que estava realizando um sonho. Olha a ironia do destino. Ela em frente à Estátua da Liberdade, pouco tempo antes de se descobrir numa situação que é exatamente o oposto de liberdade. Porque tráfico é isso, né? É uma prisão sem direitos humanos. Bem, como eu disse, a Rayane continua nos Estados Unidos, ela está trabalhando com faxina para tentar levantar uma grana. A Rayane não quer mais voltar para Portugal. Ela quer levar a mãe e a avó dela para viverem nos Estados Unidos. Eu falei para a Rayane, falo aqui para vocês, se tiver alguém me ouvindo que esteja numa situação parecida ou conhece alguém, existe um tipo de visto, que é o visto T, que é para as pessoas que foram vítimas de tráfico humano. Com ele, a vítima de tráfico humano vive legalmente nos Estados Unidos. A gente já falou, mas não custa repetir. Para saber mais informações sobre esse visto T, entre em contato com a Hope and Justice Foundation, que lá eles te dão mais informação de como que isso funciona. Antes da gente terminar, eu tenho mais uma coisa para contar, mas não é muito boa não. Lembra que falei que, além da Rayane, outras 5 pessoas receberam a proposta de trabalho da Laura e do Harry? Então, dessas 5 pessoas, duas delas eram bastante amigos da Rayane, bastante próximos. E desde que eles saíram de Madrid, nunca mais a Rayane teve notícia deles. Ela já mandou o WhatsApp e nada. O Instagram de um deles não existe mais, simplesmente desapareceu. E o Instagram desse outro amigo da Rayane, não tem atualização desde a época de Madrid. Essa é a história da Rayane. Na semana que vem, a gente tem um romance e eu vou querer que vocês me digam se o final é ou não feliz. A gente vai contar a história da Jussara, que se apaixonou por um amigo da época da adolescência e foi viver com ele 29 anos. Gente, 29 anos depois deles se conhecerem. Ela deixou a vida no Brasil para se aventurar nesse casamento. É na semana que vem. Todas as histórias que contamos aqui são reais, algumas delas são anônimas. Se você tem uma história de imigrante para compartilhar, conta pra gente. Nosso WhatsApp é 650-834-9209. A edição de som é de Tadeu Jardim, a produção, roteiro e apresentação, Priscila Lima. Essa é uma realização Estúdio Fita. Até a próxima história.